Olá, boa noite. Como é que vocês estão? Que bom que hoje, quarta-feira, estamos aqui reunidos novamente para o capítulo 14 e 15 da nossa leitura. Se tudo ocorrer bem, se Deus quiser que a gente esteja ao vivo amanhã e sexta, na segunda é a nossa última live de Primeira Reis. Já para Segunda Reis, depois termina. Então, que bom. Como a gente veio falando ontem, né, a gente bateu bastante na tecla sobre a idolatria, a gente bateu na tecla sobre o que estava mostrando para nós, né? O que acontece de fato Roboão, Jeroboão, a gente já explicou tudo. Então hoje a gente vai, como é que diz, entrar mais a fundo no que Deus tem para nós em relação a Jeroboão, a Roboão, isso obviamente falando dos reinados é, de Israel, lembrando que a gente está falando agora de Israel e Judá, né? Então, Judá ficou o reino do Senhor, né? Ficou o reino de Israel dividido na parte sul, e Israel ficou dividido na parte norte. Então, de todas as tribos, de todas as terras, Judá se localiza na parte sul e o restante inteiro foi dividido, ficando assim com o lado norte. Então, obviamente que dois reis seriam necessários, já que um não pode reinar no território, né, no outro, e a gente sabe que Jeroboão pegou, digamos assim, né, para si, ah, como é que diz? Pegou para si é, Israel. Então, e fez dessa parte norte idólatra. Nós vimos que ele construiu ontem um altar, né, de ofertas, falamos sobre isso, inclusive. Então, sobre essa coisa da idolatria. Então, hoje nós vamos é, e continuar essa leitura nessa jornada na qual Jeroboão, representando o lado norte de Israel, continua com o reinado, e aí a gente vai ver que vão aparecer outros reis agora, porque a gente já está, assim, ó, os reis já estão indo, né? A partir do momento em que Salomão morre, a partir do momento em que Davi morre, Salomão morre, a gente está vindo agora com a sucessão de reis que vão começar a aparecer, e alguns vão ser bem curtos, alguns vão reinar por tanto tempo, pouco tempo, muito tempo, e vamos lá então, tá bom? Sem mais delongas. Senhor, obrigada por esse momento de união aqui, que toda live a gente inicia agradecendo, porque o Senhor nos permite estar aqui unidos, né? O Senhor nos dá mais um dia de vida, o Senhor nos dá saúde, o Senhor nos dá esse respiro, esse sopro santo que o Senhor põe na nossa vida, para que a gente esteja alimentando o nosso espírito. Então, isso é algo que a gente nunca vai conseguir entender, Pai. A gente nunca vai conseguir entender esse amor, essa necessidade que a gente sente no nosso coração de sermos alimentados, de lermos a Sua palavra, de entrarmos em comunhão. Muitas coisas não vamos entender, mas não precisamos. Que a nossa fé já é o suficiente, a Sua graça, como diz o apóstolo Paulo, já é o suficiente. Então a gente pede só para que o Senhor nos dê uma boa live, com ensinamento, que a gente possa representar o Senhor nessa terra, nessa vida, Pai. Que a gente faça diferença, porque a gente sabe que o Senhor está para chegar a qualquer momento. E as almas, o Senhor quer para ti, para si mesmo. O Senhor quer chamá-los de filhos novamente, porque nem todos são filhos, todos são criaturas, mas para ser chamado filho e te chamar de pai, Senhor, é só através do sangue de Cristo, é só através dele que compartilha da herança dos céus conosco como filhos e herdeiros. Então, a gente agradece porque somos, a gente agradece porque a gente pode olhar para ti, olhar para os céus, olhar para dentro de nós, sabendo que o Senhor ali vive, que vive. E te chamar de pai é um presente. E olhar para ti, fechar os nossos olhos e sentir a tua presença em nossa vida, Pai, em todo lugar que a gente olha ao redor, da árvore à nossa vida pessoal, em todas as nossas coisas, nós sabemos que é entregue a ti. Nós queremos isso, nós queremos um coração completo, íntegro, nas suas mãos. Não queremos dividir com ninguém, Pai. Então, quando a gente estiver se desviando em algum momento, que o Espírito Santo nos lembre, nos chame de volta para o caminho que é necessário para a nossa vida aqui. O Senhor nos use como canal, Pai. O Senhor nos lapide para a honra e a glória do seu nome, para que a nossa história, os nossos testemunhos sejam para fazer com que aqueles que nunca ouviram da sua voz, nunca ouviram do seu nome, nunca ouviram dos seus milagres, eles possam ter conhecimento de quem o Senhor é e que o Espírito Santo possa tocar naqueles que têm um coração receptivo para serem salvos, para terem um destino depois dessa vida. Então, a gente agradece, pedimos
perdão pelos nossos pecados, pela nossa ignorância diversas vezes, de não entender e não saber, Pai, aquilo que está na nossa frente, ou que a gente peca em algum sentido, ou que a gente se afasta de Ti. Então, a gente agradece pela disciplina que o Senhor nos dá todos os dias. Às vezes chamamos de altos e baixos, às vezes uns chamam de castigo, outros chamam de punição, outros, mas nós sabemos que o seu amor é zeloso, a sua ira é zelosa. Nós vamos ver isso na palavra, que isso significa que tudo que o Senhor faz tem amor por trás. Tudo, Senhor. Nós agradecemos. Agradecemos porque somos chamados cristãos, seus filhos. E pedimos para que o Senhor possa nos abençoar nessa vida, para que a gente possa abençoar outros, para que eles possam ser bênçãos para outros também. Proteja-nos contra todos os males, todos os olhos negativos, todas as energias do mal, todo o exército maligno, Senhor, que não é onipresente como o Senhor, que não está em todos os lugares ao mesmo tempo, mas que trabalha dia e noite, rodeando como um leão a nossa vida para nos atacar. Não deixe que a gente permita que brecha alguma possa ser dada a eles, que a gente possa seguir a nossa vida com a sua luz, e que a gente seja luz nas trevas, na escuridão, na vida daqueles que não te conhecem. Obrigada pela proteção, proteja-nos também da nossa vida espiritual, da nossa vida física, do nosso trabalho, da nossa vida emocional, em todos os lugares em que a inveja pode tentar um lugar ativo na nossa vida, que a gente possa ser protegido, Pai, que caia por terra todos os planos malignos, que os nossos nomes na boca daqueles que não nos querem bem seja esquecido da mente, da boca, e que a nossa história seja sempre de vitória para honrar o seu nome. Em nome de Jesus, agradecemos essa live consagrada a Ti. Vamos lá. A profecia de Aías contra Jeroboão. Naquela época, Abias, filho de Jeroboão, ficou doente. Jeroboão disse à sua mulher: use um disfarce para não ser reconhecida como a mulher de Jeroboão e vá a Siló, onde vive o profeta Aías, aquele que me disse que eu seria rei sobre esse povo. Leve a ele 10 pães, alguns bolos e uma garrafa de mel. Ele dirá a você o que vai acontecer com o menino. A mulher de Jeroboão entendeu seu pedido e foi à casa de Aías em Siló. Ora, Aías, por causa da idade, havia perdido a vista e ficado cego. O Senhor, porém, tinha dito, porque a gente não precisa dos olhos para crer em Deus. Então, o Senhor, porém, ele tinha dito, a mulher de Jeroboão está vindo para perguntar a você acerca do filho dela, pois ele está doente, e você deve responder-lhe assim e assim. Quando ela chegar, vai fingir que é uma outra pessoa. Quando Aías ouviu, que loucura, né? Quando Aías ouviu o som dos passos dele ao entrar pela porta, disse: entre, mulher de Jeroboão, porque esse fingimento? Fui encarregado de dar más notícias a você. Vá dizer a Jeroboão que isto é o que o Senhor Deus de Israel diz. Eu o exaltei no meio do povo e o tornei líder sobre Israel, meu povo. Vamos fazer uma recapitulação rapidinho. Jeroboão foi responsável por introduzir a idolatria no reinado norte de Israel. Ele agora toma conta de Israel especificamente. Ele levou o povo à adoração de falsos deuses, à idolatria. Ele construiu templos para os outros deuses, né? Obviamente, que isso tem uma consequência, porque o juízo de Deus vai cair sobre ele, está caindo sobre ele, e obviamente a gente vai ver agora o que vai acontecer. Está acontecendo já em relação aos filhos, ao filho dele, né? Como a gente pode ver. Então, ele diz isso para Deus. E olha que maravilhoso, porque ela achando que pode, ele, Jeroboão, achando que pode enganar Deus, manda ele se disfarçar, mas parece que não conhece o poder de Deus, né? O Deus que tirou do Egito, o Deus que livrou das guerras, o Deus que unge, o Deus que cura, o Deus parece que não conhece os poderes de Deus, porque manda a mulher fingir a um profeta que é quem se comunica com Deus, né? Que ela não é ela. Então ele já chega falando, ó, eu já tenho notícia para você, mulher de Jeroboão, vamos logo, é o seguinte, eu exaltei você no meio do povo, tipo, eu te exaltei, eu.
Eu, Deus, fiz você, né, líder sobre Israel, meu povo. Arranquei o reino da família de Davi e o dei a você. Mas você não tem sido como o meu servo Davi, que obedeceu aos meus mandamentos e me seguiu de todo o coração, fazendo apenas o que é justo diante de mim. Por que esse diante de mim aqui? Porque a gente às vezes acha que o que nós achamos que é justo é o que Deus deveria fazer. Eu acho que é justo eu isso. Eu acho que é justo aquela pessoa isso, aquilo. Eu acho que é justo a minha história, blá, 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 blá. Mas, perante a Deus, que tem um conhecimento, né, muito maior do que o nosso, que tem a criação em suas mãos, perante ele, só ele sabe o que é justo para ele. Então, você tem feito mais mal, olha que coisa horrorosa de ouvir de Deus. Você tem feito mais mal do que todos os que viveram antes de você, pois fez para você outros deuses, ídolos de metal, provocou a minha ira e me virou as costas. Por isso, trarei desgraça à família de Jeroboão. Matarei de Jeroboão até o último indivíduo do sexo masculino, ou seja, a procriação não seria mais possível, né? Porque a mulher fica grávida, mas é através do homem que vem a descendência. Então, para eles, naquela época, era muito importante ser filho homem, por exemplo, porque a descendência de um nome, ele só seria passado à frente por conta de um homem, né? De um homem, não, de um filho homem, não de um filho com uma filha mulher. Então, matarei até o último indivíduo do sexo masculino em Israel. Israel, porque ele agora está em Israel, né? Ele é rei de Israel. Tanto o escravo como o livre. Ou seja, essa frase, ela é um pouco incerta no hebraico. Queimarei a família de Jeroboão até o fim, como quem queima esteiro. Dos que pertencem a Jeroboão, os cães comerão os que morrerem na cidade, e as aves do céu se alimentarão dos que morrerem no campo. O Senhor falou. Quanto a você, levante-se e volte para sua casa. Quando você puser os pés na cidade, o menino morrerá. Todo o Israel chorará por ele e o sepultará. Ele é o único da família de Jeroboão que será sepultado, pois é o único da família de Jeroboão em quem o Senhor, o Deus de Israel, encontrou alguma coisa boa. Porque, gente, essa coisa de DNA, essa coisa de genes, essa coisa de. É real. Então, muitas pessoas, né, às vezes acham, ah, não, porque nasceu assim, a pessoa vai ser assado, vai ser XYZ. Deus conhece a natureza de cada. Todos nós temos uma natureza. Não esqueçam disso. Todos nós temos uma natureza. Então, muitas vezes, não todas, não generalizando, né? Principalmente como cristão, porque Jesus muda absolutamente todos. Se você acha que tem uma pessoa na vida que não muda, que não mudará, que não tem, não adianta, que não tem conserto, você não conhece o amor de Jesus. Você não conhece o poder de Jesus e não conhece a palavra, porque ele diz que nós, quando morremos para si mesmos, nós nascemos de novo, somos novas criaturas nele. Então, tem natureza, né, dita a nós em Gênesis, mas temos Cristo, que é o único, quem faz de fato a nossa mudança. Eu não acredito que as pessoas mudem, eu acredito que Jesus possa mudar, possa mudá-las, possa mudar pessoas, né? Agora, por si só, eu não confio. E não é porque eu não confio no ser humano, é porque eu não confio no ser humano. É, é literalmente por isso. Porque antes que alguém fale, ah, mas você não confia nas pessoas, não confia, né? A gente confia até não confiar mais, né? Mas eu sou ser humano. Eu tenho os meus altos e baixos. Eu já fui, sempre me considerei de Cristo, obviamente, mas a minha comunhão mesmo, minha vida próxima com Deus vai acontecer comigo um pouco mais velha. Então, eu sei que nós temos uma natureza na qual o pecado nos chama o tempo inteiro. Então, quando a gente vê, ele vai ser o único, ó, veja bem, ele vai ser o único, né? O filho, que vai morrer agora, de Jeroboão, que vai ser, como que diz, sepultado, porque é o único que Deus encontrou alguma coisa boa.
O restante já vinha com essa, essa natureza que Deus não aprovou diante dos seus olhos. O Senhor levantará para si um rei sobre Israel, que eliminará a família de Jeroboão. O dia virá. Quando? Agora mesmo. O Senhor ferirá Israel de maneira que ficará como junco que balança na água. Ele desraigará Israel desta boa terra que deu aos seus antepassados e os espalhará para o além do Eufrates, ou do rio Eufrates, pois provocaram a ira do Senhor como os postes de Azerá, ou os postes de madeira simbólicos usados no culto da deusa Azerá. Havia uma deusa chamada Azerá e eles fizeram cultos, fizeram um poste, que era o poste de madeira onde eles guardavam as imagens, né? Colocavam lá e tudo ficava nesses esses postes eram como altares, eram como lugares onde os santos, ó, pelo amor de tudo, que santos, gente. Essas imagens ficavam, ok? Por um segundo ver o nome que as pessoas em outra religião usam, as imagens. Ele abandonará Israel por causa dos pecados que Jeroboão cometeu e tem feito Israel cometer. Então, a mulher de Jeroboão levantou-se e voltou para Tirza. Assim que entrou em casa, o menino morreu. Eles o sepultaram. Todo Israel chorou por ele, conforme o Senhor havia predito por meio do profeta Aías, seu servo. Os demais acontecimentos no reinado de Jeroboão, suas guerras e como governou, constam nos registros históricos dos reis de Israel, que é o que a gente está lendo hoje, né? Livro de Reis. Os pergaminhos, como é que fala, as escrituras, elas não foram encontradas como a gente conhece a Bíblia, todo só. Então, era necessário, às vezes, como Deus quisesse, deixar claro que estariam escritos historicamente as histórias de todos os reis, e nós estamos lendo isso aqui. É uma profecia dentro do presente que vai entender, né? Deus é perfeito. Ele reinou durante 22 anos e descansou com os seus antepassados. E Nadab, o seu filho, sucedeu-se como rei. Roboão, filho de Salomão, reinou em Judá. Tinha 41 anos de. Veja, Judá, a gente está falando de algo paralelo agora, tá? Vai ter Judá acontecendo enquanto Israel também acontece. Então, Roboão, filho de Salomão, reinou em Judá. Ele tinha 41 anos de idade quando começou a reinar e reinou 17 anos em Jerusalém, cidade que o Senhor havia escolhido dentre todas as tribos de Israel para nela pôr o seu nome. A mãe de Roboão chamava-se Naamá e era amonita. Judá fez o que era mal aos olhos do Senhor. Pelos pecados que cometeram, provocaram a sua ira zelosa, ok? Zelosa, que é uma interpretação errada da palavra ciúme que nós temos, né? Não é o ciúme, mas é um zelo que ele tem. E a ira dele, zelosa, parece até incoerente imaginar uma pessoa com raiva e zelosa para nós, seres humanos. Para Deus, ele consegue ter a ira que cuida. E essa ira que cuida foi o que foi provocado pela, a, pela a idolatria de Judá. E Judá também se tornou idólatra, porém diferente do que o reino norte tinha. Não era que não era como, né, Jeroboão tinha feito, ok? Mas eles também viraram idólatras, essa mistura, né, de povos, de crença, de também viraram, mas não da forma com que o Reino Norte fez, né? Mas existiu também, existiu outros deuses e tudo mais. Mais do que os seus antepassados tinham feito com os pecados dele. Então, Judá, vocês estão vendo aqui, fez algo que era mal ao Senhor. E é engraçado, porque quando fala que era mal aos olhos judeus, ele fala sobre a idolatria. Então, quando uma pessoa fala, idolatria não é problema, ou então eu não idolatro, ou isso, cuidado com o que você acha que é idolatria, porque é mal aos olhos de Deus. Significa que você vai perder a santidade? Não, porque você está selado com o Espírito Santo de Jesus. A gente tem uma era que é a era da graça, que é na qual a gente vive hoje, debaixo dela, né? Aqui a gente está conhecendo o caráter e a personalidade do nosso Pai. E depois, mais lá na frente, a gente vai conhecer o perdão, a misericórdia do nosso Pai e Filho, né? De Jesus Cristo,
que nos permite não passar pela ira de Deus. Porém, as consequências dos nossos erros também, obviamente, são aplicadas à nossa vida. Ok? Judá fez o que era mal aos olhos de Deus pelos pecados que cometeram. Provocaram sua ira zelosa mais do que os seus antepassados tinham feito com os pecados deles. Também construíram para si santuários locais, colunas sagradas e postes de Azerá sobre todos os montes altos e debaixo de todas as árvores frondosas. Havia no país até prostitutos cultuais. O povo se envolvia em. Gente, isso aqui é importante você ver. Quando alguém fala, mas isso é tradição, mas isso é. Sim, leia o que está escrito aqui. Havia no país até prostitutos cultuais. O povo se envolvia em todas as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. No quinto ano do reinado de Roboão, Sisaque, rei do Egito, atacou Jerusalém. Levou embora todos os tesouros do templo do Senhor e do palácio real, incluindo os escudos de ouro que Salomão havia feito. Por isso, o rei Roboão mandou fazer escudos de bronze para substituí-los e os entregou ao chefe da guarda da entrada do palácio real. Sempre que o rei ia ao templo do Senhor, os guardas empunhavam os escudos e em seguida os devolviam à sala da guarda. Os demais acontecimentos do reinado de Roboão e tudo que ele realizou constam nos registros históricos dos reis de Judá. Houve guerra constante entre Roboão e Jeroboão, lá do norte e Judá. Norte e Judá. Israel, norte e Judá, sul. Roboão descansou com seus antepassados e foi sepultado junto deles, na cidade de Davi. A sua mãe era amonita e chamava-se Naamá. Bias, filho de Roboão, sucedeu como rei. No 18º ano do reinado de Jeroboão, filho de Nebate, Abias tornou-se rei de Judá. E reinou 3 anos em Jerusalém. A mãe dele chamava-se Maca e era filha de Absalão. Lembram disso? Ele cometeu todos os pecados que o seu pai tinha cometido. O seu coração não era inteiramente consagrado ao Senhor. O que significa inteiramente consagrado ao Senhor? O que significa a palavra consagrado? A palavra consagrado, na verdade, vem do latim, né? Consacrare, e o com é só um prefixo. Então, significaria só mesmo o sacrare, que é o santificado. Então, consagrar é tornar sagrado. Então, quando você não inteiramente entrega seu coração ao Senhor, ele não é consagrado, não é tornado santo a Deus. Então, quando a gente fala aqui diversas vezes, integridade, se entregue por inteiro a Deus. O coração não pode estar metade no cristianismo, da Bíblia Sagrada, metade no não sei onde, outra metade não sei onde, outra metade não sei onde, um terço ali, 1,5. Não existe isso. Olha só, e aqui a gente não está especificando, aqui a gente sabe que é idolatria, que Salomão cometeu. Mas o que a gente está falando aqui, por exemplo, Salomão e todos eles, na verdade. Mas o que a gente está vendo aqui é o que Deus está explicando para nós sobre um coração não ser inteiramente entregue. Então, entregue o Senhor, consagre o Senhor. O que significa consagrar? Tornar sagrado. Torne sagrado. O que é o sagrado especificamente? É a Deus, é santificar. O que é o santo? Separar a parte. Então, separe a parte, seu dia, sua noite, seus alimentos, sua vida, seu casamento, sua dor, sua história, sua vitória, sua derrota, no seu ponto de vista, porque para Deus não é derrota, seus objetivos, tudo consagre a Deus. E quando ele diz inteiramente, a gente está entendendo que não é para ser dividido, né? Seu coração não era inteiramente consagrado ao Senhor, seu Deus, quanto fora o coração do seu antepassado Davi. No entanto, por amor a Davi, o Senhor, o seu Deus, concedeu-lhe uma lâmpada em Jerusalém, dando-lhe um filho como sucessor e fortalecendo Jerusalém. Pois Davi fizera o que é justo aos olhos do Senhor,
e não deixara de obedecer a nenhum dos mandamentos do Senhor durante todos os dias da sua vida, exceto no caso de Urias, o Hitita. Urias era esposa de Batiba, a Batseba, que eu acho que é português, desculpa, e a gente sabe que ele fez Urias morrer para que ele pudesse ficar com ela. Então, exceto esse, porém, ele também se arrependeu, também pediu perdão a Deus, que faz parte também, obviamente, dessa comunhão que ele tinha com Deus, o coração dele com Deus. Durante toda a vida, e a gente está falando de uma inteira vida de Davi, para ele cometer um mal aos olhos de Deus. Então, durante toda a vida de Abias, houve guerra entre os descendentes de Roboão e os de Jeroboão. Os demais acontecimentos no reinado de Abias e tudo que realizou constam nos registros históricos dos reis de Judá. Também houve guerra entre Abias e Jeroboão. Eles ficaram em guerra por bastante tempo. Abias descansou com os seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi. E Asa, o seu filho, sucedeu como rei. No 20º ano do reinado de Jeroboão, rei de Israel, Asa tornou-se rei de Judá e reinou 41 anos em Jerusalém. A avó dele chamava-se Maaca e era filha de Absalão. Asa fez tudo o que é justo, é quase que uma raridade a gente vê isso, porque os reinados eles ficam de mal a pior cada vez mais, e é uma coisa muito corriqueira a gente ver que eles se prostituíram, que eles idolatraram, que eles cometeram idolatria, que eles cometeram, isso é muito corriqueiro que a gente vai ver. Porém, isso é algo lindo de se ver, que é uma esperança, não significa que ele é o mais perfeito, mais correto, mas perante os olhos de Deus, ele fez o que é justo, tal como seu antepassado Davi. Expulsou-os do país, os prostitutos cultuais, removeu todos os ídolos que o seu pai havia feito. Tá vendo? Não é de família, porque você não precisa repetir o que alguém da sua família faz. O pai dele era idólatra, né? Mas ele não. Ele removeu os ídolos que o seu pai tinha feito. Chegou até a depor Maaca, a sua avó, da posição de rainha mãe, pois ela havia feito uma imagem repugnante da deusa Azerá. Asa derrubou a imagem e a queimou no Vale do Cedron. Embora os santuários locais não tinham sido removidos, o coração de Asa foi totalmente dedicado ao Senhor durante toda a sua vida. Então, ele está dentro da atmosfera que os deuses estão, dentro da atmosfera onde o pecado acontece, onde a ira do Senhor é acesa, onde as pessoas cultuam outros deuses, elas permanecem nas suas tradições e festas, como nós vimos antes de ontem, né? Ou foi ontem? Mas o coração dele não se corrompeu, o coração dele não se prostituiu. Então, ele estava com o coração completamente entregue a Deus. Ele não disse, tudo bem eu ir nesse lugar, tudo bem eu participar disso com fulano, tudo bem. Ele não se misturou. Ele trouxe para o templo do Senhor a prata, o ouro e os utensílios que ele e seu pai haviam consagrado. Houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, durante todo o reinado dele. Daqui a gente está falando, a gente está falando de Judá especificamente e, obviamente, Israel. Baasa, rei de Israel, atacou Judá e fortificou Ramá para que ninguém pudesse entrar no território de Asa, rei de Judá, nem sair de lá. Então, Asa ajuntou a prata e o ouro que havia sobrado no tesouro do templo do Senhor e do seu próprio palácio. Confiou tudo isso aos seus oficiais e os enviou a Ben-Hadad, filho de Tabrimon e neto de Ezion, rei de Arã, que governava em Damasco, com a seguinte mensagem: façamos um tratado, como fizeram meu pai e o teu. Estou te enviando como presente prata e ouro. Agora rompe o tratado que tens com Baasa, rei de Israel, lá no Judá, para que ele saia do meu país. Ben-Hadad aceitou a proposta do rei Asa e ordenou aos comandantes dos seus exércitos que atacassem as cidades de Israel. Ele conquistou Ijon, Dan, Abel-Bet-Maaca e todo o que Quinerete, além de toda a terra de Naftali. Quando Baasa soube disso, abandonou a construção de Ramá e foi para Tirza. Então, o rei Asa convocou todos os homens de Judá, sem exceção, e eles retiraram de Ramá as pedras e a madeira que Baasa havia usado. Com esse material, o rei Asa edificou Geba em Benjamim e também Mispá.
Os demais acontecimentos do reinado de Asa, todas as suas conquistas, tudo que ele realizou e todas as cidades que conquistou, constam nos registros históricos dos reis de Judá. Na velhice, Asa sofreu uma doença nos pés, e quando descansou com os seus antepassados, foi sepultado junto deles na cidade de Davi. Seu antepassado, e Josafá, seu filho, sucedeu como rei. Nadab, filho de Jeroboão, tornou-se rei de Israel no segundo ano do reinado de Asa, como a gente explicou, está acontecendo simultaneamente. Rei de Judá e reinou 2 anos sobre Israel. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, andando nos caminhos do seu pai e no pecado que ele tinha levado Israel a cometer, que é a idolatria. Baasa, filho de Aías, da tribo de Issacar, conspirou contra ele e o matou na cidade filisteia de Gibeton, enquanto Nadab e todo o exército de Israel a sitiavam. Baasa matou Nadab no terceiro ano do reinado de Asa, rei de Judá, e reinou em seu lugar. Assim que começou a reinar, matou toda a família de Jeroboão, e dos pertences a Jeroboão não deixou ninguém vivo. Destruiu todos, de acordo com a palavra do Senhor anunciada pelo seu servo, o silonita Aías. Isso aconteceu por causa dos pecados que Jeroboão cometera e havia feito Israel cometer, e porque ele tinha provocado a ira do Senhor, o Deus de Israel. Os demais acontecimentos do reinado de Nadab e tudo o que ele realizou constam nos registros históricos dos reis de Israel. Houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, durante todo o reinado deles. No terceiro ano do reinado de Asa, rei de Judá, Baasa, filho de Aías, tornou-se rei de todo Israel em Tisa e reinou 24 anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, andando nos caminhos de Jeroboão e no pecado que ele havia levado Israel a cometer. Idolatria. Finalizamos hoje, né? Eu acho que as lições espirituais que a gente pode tomar dessa live hoje são as consequências do pecado, a importância da fidelidade a Deus, porque você vê que quando Jeroboão se afasta de Deus, né? E Asa, por exemplo, começa, por exemplo, ele busca reformar essa adoração de Judá, ele destrói o que o pai dele tinha feito, né? Você vê a diferença, o contraste, né? O perigo também de não confiar em Deus, porque você não vê Jeroboão, por exemplo, pedindo a Deus, clamando a Deus, falando. Então já a fé dele já tinha ido. Então é isso o que acontece com a idolatria. De pouco a pouco ela te faz falar menos com Deus, pedir menos a Deus, olhar menos para Deus e olhar para outras instâncias, outros objetos, outras pessoas, outras imagens, outras entidades, tudo outro, menos o verdadeiro Criador de Deus. Então, que a gente possa ser protegidos contra isso, hoje e sempre. Bom, fiquem com Deus, um beijo. Amanhã a gente volta, se Deus quiser, para a honra do Senhor Jesus Cristo. E penso, que na segunda-feira a gente já deve terminar a primeira reis e ir para a segunda. Bom? Fiquem com Deus, um beijo e até amanhã, se Deus quiser.